Depois eu vou dizer o texto a vocês, há vários textos que aconteceram em Cafarnaum, por exemplo, Marcos capítulo 1, do verso 21 em diante, e também aquele episódio do moço que teve a mão curada nesta sinagoga. Quando Jesus desceu de Nazaré, aos 30 anos de idade, porque ele não podia começar o ministério antes de 30 anos, a lei não permitia, ele era um nazireu, isso é outro assunto que depois a gente pode explicar, e como nazireu, havia um voto de não se cortar cabelo e também o ministério só poderia ser iniciado, o trabalho, o serviço, após os 30 anos, a partir dos 30 anos. Quando ele tem 30 anos, que recebe a notícia que João Batista foi decapitado, ele desce de Nazaré para onde nós vamos, vem para Cafarnaum, fixa residência aqui. Aqui também Pedro residiu. Aqui a sogra de Pedro foi curada pelo Senhor Jesus de uma febre recorrente que os médicos não conseguiam decifrar. E muitas coisas aconteceram, mas eu quero me prender a essa experiência. Essa foi a sinagoga que ele frequentou. Ele, nos sábados, como judeu e cumpridor da lei, ele ia à sinagoga. E ele anunciava as coisas. Foi aqui que ele abriu Isaías e leu aquele texto, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Deus me viu, enfim. Todo aquele texto, né? Para anunciar as boas novas, tirar as vestes de cinza e dar vestes de alegria. Tudo isso foi dito aqui. Quando ele está aqui numa das reuniões, ele vê um moço, e esse moço estava com a mão escondida, porque pessoas com defeito físico não podiam entrar no templo, na sinagoga. É por isso que aquele coxo, vocês vão ver lá à porta, pedia as suas esmolas à porta, e quando ele é curado, que recebe a ordem de levantar-se, ele entra saltando. A Bíblia diz que ele entra saltando no templo, de alegria, porque pôde finalmente entrar no lugar que ele tanto queria. Esse moço entrava, a mão era ressecada, mirrada, mas ele com jeito escondeu isso aí. Só que quando Jesus está falando, a Bíblia diz que Jesus olha para o auditório e olha para esse menino e diz o seguinte: fica em pé. Certamente foi o primeiro momento em que a adrenalina funcionou. O moço deve ter pensado, ele sabe que eu tenho esse problema, né? Ele me mandou no meio de tanta gente ficar em pé, ele deve ter sido informado disso que eu estou vivendo. Depois que manda ficar em pé, que já deve ter sido difícil para ele se tornar um destaque, Jesus então diz ao moço: vem para cá, vem para o meio. Porque vocês podem observar aí, ó, o formato não era circular, mas aquele que falava na cátedra da sinagoga ficava mais ou menos no centro. E Jesus diz: vem para o meio. É outro susto. Primeiro manda ficar em pé, depois chama para o meio. O menino vai, eu imagino, a Bíblia não diz, que ele começa a alterar a frequência cardíaca, né? Porque ele não pode ser flagrado dentro da sinagoga com um defeito. Ele não pode ser achado na reunião da sinagoga com essa mão defeituosa. Mas ele está anônimo, ele está diluído no meio de todos, ele está tranquilo, ele está seguro. Só que Jesus diz: fique em pé. Depois o Senhor diz: vem para o meio. E ele vem para o meio, mas certamente ainda com a mãozinha na túnica. E aí Jesus diz a última palavra. Olha para ele e diz: estende a tua mão. Esta é a hora do 880. É a hora do recuo ou da obediência. É o que os estudiosos chamam de o ponto de tensão da conversão. Todos vocês que já tiveram a experiência da conversão sabem que é o ponto de tensão.
é aquele ponto em que você vai ou volta. É aquele ponto em que você ou diz sim, ou deixa para depois, ou nunca mais vai. Aquele jovem rico que foi ter com Jesus, perguntou: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus diz assim: não matarás, não adulterarás, cita a lei. Ele diz: tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Aí Jesus olha para ele e diz: então vai, vende o que tens, dá aos pobres, e vem e segue. Pronto, esse foi o ponto de tensão dele. Não quer dizer que isso é para todo mundo o mesmo ponto de tensão. E o que foi que a Bíblia diz? Que ele retirou-se triste, porque o coração estava nas riquezas e não no Senhor. O ponto de tensão é aquele momento em que nós temos que decidir na vida ou o Senhor ou aquilo onde está o nosso coração. Quando o banquete é preparado, Jesus conta a parábola e o dono da casa manda chamar. Diz que uns falaram assim: não posso porque vou sepultar um parente. Outro disse: não posso porque comprei bois e vou verificar os bois à noite. Esse mentia. Então, cada um chega no ponto de tensão. Você sabe qual é o seu, eu sei qual é o meu. É aí que a renúncia do novo nascimento acontece. É aí que o indivíduo ou vai para a cruz ou senta no trono. Se ele senta no trono, quem vai reinar sobre a vida dele é ele. Se ele vai para a cruz, Jesus se entroniza, né? E esse menino chegou exatamente nessa encruzilhada. Estende a tua mão. Ele poderia ter dito: Deus me livre, vão acabar comigo. Ele poderia ter dito: depois eu explico a ele por que é que eu não estendi. Afinal, ele vai entender. Mas a Bíblia diz que ele estende. O que acontece é uma coisa extraordinária. Na hora que ele estende, ele percebe que a mão não está mais seca, está curada. E isso nos ensina uma coisa simples, mas vital. Só a obediência produz cura, milagre. Não é obediência à regra, não é obediência a documento, a estatuto, a cano, é obediência à palavra de Deus. Por isso Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O fato é que porque esse menino, na hora que teve a encruzilhada da vida, teve coragem para estender a mão, para obedecer, ele foi curado. E saiu desta sinagoga para nunca mais ter o problema, a vergonha daquela mão ressequida, ou ter que esconder a mão para encobrir os seus defeitos. Sabe por quê? Porque quando Deus manda a gente expor a vergonha da gente, não é para humilhar, é para curar. Quando Ele nos diz para expor, para confessar, para dizer: eu sou assim, eu fiz isso, não é para massacrar, não é para destruir, é para curar e restaurar. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a Bíblia. Ao contrário, há um salmo inteiro dizendo que a sua misericórdia dura para sempre, jamais acaba. Deus não é aquela divindade que eu chamo de demônio, que tem prazer em envergonhar a pessoa. Ao contrário, Ele cura, Ele nos cura daquilo que é motivo de vergonha para a gente e que nos humilha diante de Deus. O que Ele precisa saber na nossa vida é só isso: vai ou volta. Quero encerrar. Eu conheci um piloto, um missionário americano que foi piloto na Segunda Guerra Mundial, Heriberto, também conhecido, o Dr. Júlio Spack, foi diretor do Colégio 15 de Novembro em Garanhuns. O Dr. Spack foi piloto na Segunda Guerra e era aquele que a mãe mandava umas cartas para ele, a mãe dele mandava umas cartas dizendo: meu filho, voe baixo e devagar. E aí ele dizia: se eu ouvisse o conselho de minha mãe, eu tinha morrido. Não é porque mamãe me ama, mas não está habilitada para certos conselhos. Então, ele me contou uma vez que vários pilotos jovens da Força Aérea Americana, eles saíam para missões perigosíssimas.
E ele me disse que os aviões, eles tinham uma luz vermelha chamada ponto de retorno. Quando aquela luz acendia, o piloto sabia que tinha que retornar, porque o combustível que ele tinha dava para retornar e não para continuar. Mas o Dr. Spack me contou que vários pilotos jovens, quando a luz vermelha acendia, eles comunicavam à base: o ponto de retorno acendeu, mas eu vou ultrapassar o ponto de retorno. E iam embora. Caíam, eram abatidos, muitos morreram, outros foram presos, outros torturados. E ele disse que aqueles meninos que ultrapassavam o ponto de retorno eram quase que venerados. A vida com Deus é assim. Apropria-se do reino de Deus quem ultrapassa o ponto de retorno. Quem diz agora não dá mais para voltar. Eu não sei mais viver sem você. Eu não consigo mais viver sem você. Eu não me imagino. E aí, vale o que disse um jovem norte-americano chamado T.S. Eliot, que formou-se na Universidade de Colômbia e veio para o Equador com mais 4 jovens para ser missionário, e os 5 foram assassinados por uma tribo que nunca havia sido evangelizada, os Aucas, no interior do Equador. E no diário de T.S. Eliot, há um livro lindo sobre a história deles. O título é Os Portões da Glória. Ele deixou no diário a seguinte frase: não é tolo quem dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Porque ele foi chamado de tolo, jovem, inteligente, recém-formado, vida pela frente, largou tudo para vir para o Equador evangelizar índio. Esse ultrapassou o ponto de retorno, mas deixou essa frase que correu o mundo. Milhares de jovens foram vocacionados para a obra missionária por causa dessa frase de T.S. Eliot. Não é tolo quem entrega o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Estende a tua mão. Qual é a mão da minha vida e da sua vida? O que é que precisa ser exposto e que a gente... Qual é a gaveta que precisa ser aberta que a gente diz não? Abro, não abro, entrego, não entrego, vou morrer de vergonha. O que você vai aprender é que na hora que você entregar e estender, antes que você olhe, a cura já aconteceu. Amém? Amém. Vamos orar. Eu vou pedir ao reverendo Pompeu, cadê Pompeu? Que nos dirija a Deus em uma palavra de oração. E depois, com muita objetividade, nós vamos para o ônibus para a gente seguir, para subir para Nazaré. Pai, glorificado seja o teu nome nesse dia. Nós te louvamos, Senhor, porque tu continuas chamando e o teu chamado continua sendo suave. Amém. Agora atendê-lo é conosco. Se retirar a mão, ou mostrá-lo, ou continuar escondendo, também é conosco. Mas louvado seja o teu nome, porque tu nos conhece no fundo da alma, tu conhece os caminhos do nosso coração. Pedimos para que tu não desistas de nós. Se a gente não te ouvir, continua chamando. Um dia nessa sinagoga aqui atrás, onde só encontramos ruínas, e muitas vezes a nossa vida está assim. E é em meio às ruínas da vida, essa correria toda, nós queremos agora estender a mão e mostrar a sequidão das nossas mãos para que sejamos curados. Amém. Portanto, nos abençoa. Continua nos dando do teu melhor. Amém. Para que a gente siga adiante, possamos entrar pelas estradas, seguir pelas estradas da vida, com a alegria daquele jovem do qual nem o nome sabemos, mas um dia devemos o conhecer na glória. Assim seja a tua bênção sobre nós, a tua igreja, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.